Record. Eu vou começar com essa aqui, tá? Com essa número 6 aqui. Depois eu vou pedindo para vocês falando o número e aí a gente vai fazendo. Vou fazer a número 6 e a 5. Coloquem naquela tela que tá toda escura, que eu vou abrir a tela aqui. Aqui, pronto. E aí coloquem lá em vídeo, fazendo um favor. E aí eu vou silenciar a galera, por enquanto. Vamos lá. Vou tirar sua cadeira daqui também, né? Porque senão vai atrapalhar. O espaço não é grande. Que a câmera deu uma mexidinha. Bem leve. Percebi. Vamos lá. Number 6. Então, o que acontece? Qual é o primeiro... Fala só uma pessoa para mim, qual é a letra A da número 6 aí? É 756 km², não é? 756,6. É isso aí. Assim? É. Obrigado. Então, essa número 6, ela foi uma questão especial que eu pensei em fazer agora para vocês revisarem para a prova, porque eu sempre vou pedir, lá na prova, a conversão que mais importa nesse momento para a gente vai ser a conversão para HA. O que é HA, né? Só para a gente relembrar. HA pode ser escrito assim ou pode ser escrito assim também, que não faz diferença nenhuma, né? Só é um H maiúsculo e um H minúsculo. HA nada mais é do que hectare, tá? Ou hectare, tanto faz, depende. O plural é hectare. E aí a gente precisa de uma relação bem simples, tá? Qual é a relação? Eu vou falar, mas eu tenho que primeiro explicar essa relação para que vocês entendam. 1 hectômetro ao quadrado equivale a 1 hectare, tá? Isso são medidas equivalentes. O que quer dizer equivalente? Vamos lá. Olha só, são duas coisas totalmente diferentes, mas que a gente pode relacionar através do número. Se eu falar assim para vocês, 5 litros de refrigerante e 5 quilos de carne moída são coisas diferentes, mas que a gente consegue relacionar o número, né? Porque são 5 quilos e 5 litros. São coisas diferentes, mas a gente está relacionando o número. E aí eu falo para vocês, se a gente tiver 6 quilos, a gente vai ter 7 litros. 6 litros, perdão, já ia confundir na cabeça de vocês. Isso aqui se chama uma relação de proporcionalidade 1 para 1. Então, todo número que aparecer do lado do quilo vai aparecer do lado do litro. E vocês estão conseguindo entender que são duas coisas diferentes, né? 6 quilos de carne moída é 6 quilos de carne moída. E 6 litros de refrigerante é 6 litros de refrigerante. São duas coisas totalmente distintas. Mas a gente consegue relacionar os números, tá? Isso aqui são números absolutos. Então, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Essa relação, ela também ocorre aqui em cima, uma relação de 1 para 1. Por que 1 para 1? Se eu trocar aqui, em vez de eu colocar 1, eu colocar 5 hectômetro ao quadrado, do outro lado, em vez de aparecer o 1, vai aparecer o 5 também. Então, isso é uma relação de 1 para 1. Se eu tenho 5 hectômetros ao quadrado, eu também tenho 5 HA ao quadrado. Essa parte ficou clara? É essa relação que vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá? Toda vez que a gente estiver falando de transformar qualquer unidade de superfície em HA, que é hectare, você precisa necessariamente relacioná-la com hectômetro, tá? Você só consegue converter para hectare se for hectômetro. Oi. Todas as medidas vão ser assim?
Como assim? Todas. Tipo, KM. Vai ser a mesma coisa. Não. A gente vai, eu vou A mesma mostrar. coisa. O que acontece? Para fazer essa conversão aqui, a gente tem aqui, nesse exemplo, na letra a gente tem 756,7 quilômetros ao quadrado, certo? Vocês conhecem alguma relação direto que transforme de quilômetros para HA? Eu ensinei isso em algum momento para vocês? Alguém já ensinou isso para vocês alguma vez? Não. Peraí, tio, o quê? Não entendi. Existe uma conversão direto assim, ó, quilômetros quadrado para HA? Eu ensinei essa... No caso, a gente transformaria em quilômetro quadrado, não é? Isso, e é aí que eu quero Então, chegar. a gente teria que andar uma casinha aqui normal. Isso. Pode falar? É aí que eu quero chegar. A gente não consegue fazer essa conversão direta, tá? Então, a gente precisa fazer um intermediário. O que é um intermediário? Eu tenho que transformar... Primeiro passo, eu tenho que transformar o quilômetro, ou qualquer que seja a medida aqui, em HM. Porque o HM ao quadrado, que é o hectômetro, vai nos ajudar. Porque ele é o único que consegue se relacionar com HA, tá? E aí eu já vou entrar nos méritos de transformação. Mas, por enquanto, caraca, a imagem está tão boa que eu não estou nem acreditando. Mas vamos lá. Eu nem estou entrando em mérito de conversão ainda. Eu estou entrando só no mérito de que vocês tenham que entender que para transformar uma unidade de medida, quaisquer que ela seja, desde quilômetro a milímetro, primeiro você tem que transformá-la em HM, para depois você conseguir relacioná-la ao HA, que é o hectare, tá? Porque, olha só o que acontece. Existe uma outra unidade de medida, mas eu não vou trabalhar nesse momento porque é desnecessário, na verdade. Show? Alguém ficou com dúvida nessa parte na hora da conversão? Ô tio, para fazer a quadrado tem como fazer normal também? Sem quadrado? Você vai usar as duas regras que eu falei, só que a segunda regra ela muda um pouquinho. Vou comentar aqui agora, tá? Entendi o que o Lucas falou. Vamos lá. O que acontece? Na letra A, como a gente acabou de conversar e acabamos de perceber, eu tenho quilômetro ao quadrado. Só que quilômetro ao quadrado não me ajuda a transformar esse número em HA, que é hectare. Então, para isso, eu já aprendi a transformar a transformação linear. Vamos lá, vamos fazer uma pequena revisão. Eu vou ter quilômetro. Ô tio, não tem esse 7 aí não, é 6. Vou ter... Depois eu troco aqui, não tem problema não. Vou ter quilômetro, hectômetro e decâmetro e metro. E aqui são os múltiplos, né? Daqui para lá são os submúltiplos. E aí nós temos a primeira regrinha para converter qualquer número, né? A primeira regra, tá? Eu vou só resumir aqui. É a gente analisar se vai do maior para o menor. E a primeira regra ou se vai do menor para o maior. Vamos lá, primeira regra. Se for do maior para o menor, a gente multiplica. Se for do menor para o maior, a gente divide. Essa é a primeira regra. A segunda regra é o quê? Como a gente está aqui, eu tô falando, aqui vocês perceberam que não tem ninguém ao quadrado aqui, tá? Todo mundo que está aqui está simplesmente quilômetro. Então é linear. Neste caso, quando a gente estiver falando de linear, a gente vai contar as casas e cada casa vai valer 10. Por exemplo, se eu sair de quilômetro para hectômetro, eu tenho que multiplicar ou dividir por 10, tá? Essa é a ideia linear, de quando você está falando de uma medida só. Só que agora a gente está falando de quilômetro. Então, todo mundo aqui está ao quadrado, né? Então, é quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado e metro ao quadrado. Casa vale 100. Isso. A única coisa que vai mudar na regra é que cada casa vale 100. É isso que muda. Posso perguntar um negócio? Pode. Tipo assim, a gente tem o número 5.000.
Aí a gente pula 2 casas e teria que multiplicar por 10 2 vezes. Só que em vez da gente multiplicar, a gente pega esses 2 zeros e, tipo, troca a vírgula de lugar. Basicamente isso. Só tem que fazer esse movimento com consciência, né? Mas é mais ou menos isso sim, Matheus. Vamos lá. E aí, essa parte aqui todo mundo conseguiu entender essa ideia aqui? Essa aqui é uma ideia geral que você pode aplicar para qualquer tipo de caso, tá? Se eu fosse aqui, é porque aqui no nosso exemplo a gente sai de quilômetro para hectômetro direto. Se eu fosse sair de quilômetro para metro, eu ia andar uma outra quantidade de vezes, que seria 3. Então, cada casinha valeria 100, tá? E eu iria multiplicá-las, tá? Que no final das contas daria 1 milhão. Tio, eu só não. Ô tio, cada casa vale 10 ou 100? Ó, presta atenção. Eu só. Quando a gente está falando de coisas lineares, quando eu estou falando de transformação linear, que é aqui não tem o quadrado, vale 10. Quando eu estou falando de superfície ou algo elevado ao quadrado, cada casinha vale 100. Tá? Ah, entendi. Ô tio, se fosse para pegar quilômetro ao hectômetro, como que eu ia fazer? Ué, a gente vai fazer aqui agora. Só um minutinho. Beleza? Só foi um exemplo rapidinho para o Vitor entender isso aqui. Mas a gente vai terminar aqui o exemplo, o exercício. Então, vamos lá. Dito todas essas coisas que a gente já sabe, agora então eu vou ter que fazer, porque a gente aprendeu que a gente tem que fazer um intermediário, né? É transformar o que a gente tem em hectômetro. Então, esse número aqui é 756,7 ou muda o número aqui? É Na 756,6. vírgula direita, vírgula 6. Vou transformar aqui do outro lado, vai ficar mais fácil. Então, eu tenho 756,6 e eu quero quilômetros, né? E eu quero transformá-lo em hectômetro. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, vou fazer a análise. Eu estou saindo do maior para o menor ou do menor para o maior? Estou saindo do maior para o menor. Então, eu vou multiplicar. Mas multiplicar por quanto, professor? Aí vem a segunda regra. Quantas casas eu estou andando? Uma. Então, quanto que vale cada casa? 100. Tá? E aí vem uma revisãozinha de multiplicação por 10, 100 mil. 756,6 vezes 100. Aí vamos perguntar assim, professor, eu posso armar a continha e fazer daquele jeito que eu já aprendi lá na segunda série? Pode. Só que não vale nada, né? Porque você vai perder o seu tempo à toa. Deixa eu só tirar aqui. 2 vezes. Segunda série, tio, eu aprendi. Vai andar 2 vezes Quarto. para direita, né? Ah, vocês são sobrenaturais. O que acontece? Eu não indico a fazer a multiplicação daquele jeito, porque vai dar um trabalho e vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Então, vocês têm que começar a pensar. Cara, isso aqui é uma vírgula. Estão terminados em 10, 100 e 1000. Né? Não importa quanto zero tem. Vocês têm que lembrar da regra. Toda vez que eu estiver multiplicando, eu vou andar com a vírgula sentido à direita, para lá. Deixa eu aumentar essa seta aqui, ficou pequena. Tá? Essa vírgula vai andar para lá. Ela vai aumentar o número. Então, a gente vai começar a andar com essa vírgula para lá. E como que a gente faz essa façanha? 756,6. Aí eu vou completar com zero, tá? Porque você colocar zero à direita da vírgula não faz diferença. Então, eu vou completar aqui com 2 zeros, pelo menos. E aí, a minha vírgula vai andar para lá a quantidade de zeros que existe. Se vocês pararem e analisarem, aqui tem quantos zeros? 2. Então, essa vírgula tem que andar 2 vezes para lá. E quando eu falo andar 2 vezes para lá, ela começa a fazer uns saltos nos números. Ela estava aqui, né? Então, ela vai andar uma vez. Então, ela vem parar aqui. Só que uma vez não é suficiente. Então, ela precisa andar a segunda vez. Então, ela veio parar aqui. Então, esse número se transformou em 75.660. E aí, esse zero aqui não faz diferença. E essa vírgula também não faz diferença, tá? Então, na hora de converter, a gente acabou achando o quê? 75.000
660 HM ao quadrado. Então, a gente já conseguiu fazer o primeiro passo, a primeira conversão. Beleza. Agora, a gente só usa aquela estratégia de cima, tá? E aí, eu sempre vou começar da mesma forma que está lá em cima. Se eu tenho 1 HM ao quadrado, eu também tenho 1 HA ao quadrado. Se eu tenho Tio, 75.660 HM ao quadrado, consequentemente, eu vou ter o quê? 75.660 HA ao quadrado. HA só, perdão. Só hectare. Fala, Ana Clara. Você ter HM ao quadrado e HA é a mesma coisa que o HM valer de 2, não é? Aí o HA precisa de, vamos supor, 2 números para formar, que é ao quadrado. ô tio, Eu acho que não achei muito boa essa relação sua, não. tio, Oi. o HA, ele é só formado por hectômetro, né? Isso. Tipo, ele... Então, como que seria o H ao quadrado? Não tem HA ao quadrado. HA, o hectare, é uma medida adaptada, tá? Porque quando a gente está falando... Porque, geralmente, qual é a medida mais comum a gente falar de um terreno? Quando a gente Quilômetro? Hectare. Não. Quando a gente fala de um terreno, o mais comum é a gente falar metros, né? Por exemplo, o terreno da sua casa provavelmente tenha 20 por 10 metros, geralmente. Ah, é verdade. E aí, como a gente está Gente, falando de uma essa daqui. superfície, se eu for transformar isso aqui em uma coisa linear e em metros, cara, isso aqui vai dar um número gigante. E aí seria muito complexo para falar um número gigante. Então, se torna mais simples falar em hectare, porque é um número mais compacto e representa a mesma coisa, entendeu? E essa que é a ideia. Alguém não conseguiu fazer a letra A? Alguém? Todo mundo foi bem? Beleza. Vamos lá que eu vou apagar o quadro. Vai fazer todos os exemplos, tio? Tio, você vai fazer todos os exemplos? Ai, meu Deus. Tu perguntou se tu vai fazer todos os exemplos. Vou tentar. Mano, sua voz tá bem travada pra mim. Vou tentar. Vamos lá. A letra B, qual é o número da letra B? Da letra B. É 235,75 235,75 metros ao quadrado. Sim? Sim. Beleza. Vamos lá. De novo, a letra C. O número 6, a número 6, sempre vai pedir para vocês transformarem em HA, beleza? Por isso que eu não vou apagar isso aqui e por isso que eu vou deixar essa tabelinha aqui, tá? E aí, vamos lá. De novo, a gente tem metro. A gente consegue relacionar metro com hectare? Não. A gente só consegue relacionar hectare com hectare. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre que eu pedir para transformar em hectare, vocês têm que transformar em HM, no caso, o hectômetro ao quadrado. Então, vamos para o nosso primeiro passo. Eu tenho 235,75 Vou dividir. metros ao quadrado e vou multiplicar em HA, e vou transformar em HA. Vamos lá, eu vou fazer mais rápido para não perder muito tempo, só para a gente poder seguir. Como eu estou saindo do menor para o maior, né? Estou em metro e quero chegar em hectômetro. Então, eu vou fazer esse movimento aqui. Eu estou fazendo um movimento para a esquerda, então eu vou dividir. Do menor para o maior. E eu vou andar quantas casas? 2. Então, é 100 aqui, 100 aqui. E aí, eu vou multiplicar essas quantidades de casa, que vai dar 10.000. Beleza? Então, eu vou dividir aqui por 10.000. E aí vem uma segunda revisão, tá? Eu tenho um número 2.000
235,75. E eu quero dividir por 100, né? 1, 2, 3, não, 10 mil. Lembre-se, quando eu multiplico, eu vou para lá. Quando eu divido, eu vou andar com essa vírgula para cá, ó. Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, eu ando ela para cá. E a ideia é a mesma. A quantidade de vezes que a vírgula vai andar vai ser de acordo com a quantidade de vírgulas, de zeros que existem. Se existem 4 zeros, eu vou andar com essa vírgula para a esquerda. Eu vou só complementar com 2 zeros aqui para ficar tranquilo. Vai ficar 0, 2, 3, 5,75. E aí eu vou... Agora eu vou dividir. Só um minuto. Agora eu tenho que andar 4 vezes com essa vírgula, né? Porque são 4 zeros. Vou andar a primeira vez. Andei uma para a esquerda. Não tem que andar mais. Andei 2. Andei 3, né? E agora eu vou andar a última vez. 4. Então essa vírgula, ela estava aqui, ela fez o primeiro movimento. O segundo movimento, terceiro movimento e o quarto movimento, que foi aonde que ela morreu. Tá? Que é onde que ela tem que ficar. Então, por isso, que esse número transformado em HM, ele vai ser 0, vou botar até aqui embaixo, porque não vai dar espaço ali, 0,0233575 metros, ó, HM ao quadrado. Alguém ficou com dúvida nessa transformação aqui? Poxa, o meu eu coloquei menos um zero. Tio. Eu tava, tio, mas depois dessa eu não entendi. eu consegui entender. Porque tem 2 zeros. Só isso. Eu quis botar, ué. Hã? Esses 2 zeros em vermelho aqui, eu coloquei para me auxiliar, para poder auxiliar a minha resolução. Eu posso botar assim, Mas acrescentar zero em A gente todas? não dividiu? Se tem uma pessoa falando, a outra tem que esperar, por favor. A gente não Ele dividiu? Só um minuto, de novo. Tem uma pessoa falando, a outra espera. Não entendi, tio. Ah, Ana Clara. Ele dividiu, Ana. Não entendi. Mas eu não entendi só porque os 2 zeros, entendeu? Porque eu quis botar, Ana Clara. Qual era o número original? Né? 235,75? Sim. Tá, aí eu te dou, eu vou falar isso aqui para você, ó. Isso aqui não é 10 reais? Sim. Você concorda comigo? Isso aqui é 10 reais? Se eu falar isso aqui para você, tá, ó, vou colocar assim, ó. Isso aqui deixou de ser 10 reais, Ana Clara? Não. Então, a mesma coisa aqui. Eu completei com esses 2 zeros porque eu ia precisar deles. Zero à esquerda não tem valor, Ana Clara. Ah, tá. É porque isso... Vai fazer isso em todos, tio? Não, vai depender do exercício. Se você estiver multiplicando, geralmente você vai ter que botar à direita. Se você estiver dividindo, geralmente você vai ter que botar à esquerda. Mas isso vai depender dos números que você está utilizando. Isso varia de tá, quantas vezes você vai ter que andar, né, tio? exatamente. Isso não é... Tio, eu entendi assim. Ficou 2 zeros porque foi de metro Não, para não tem hectômetro. nada a ver. Não tem nada a ver com metro para Ô, hectômetro. tio, É pela quantidade de zero que eu estou dividindo. Basicamente isso. Olha só, como que seria complicado. Eu tenho quantas casas aqui livre para andar? 1, 2, 3. Mas eu tenho que andar quantas casas? 4. Por isso que eu completei com 2 zeros. Porque você ia andar para onde aqui se você não tem ninguém aqui? Entendi. Entendeu? É por questão de conveniência. Não é porque eu dividi para metro e é 100. Não, tem nada a ver com isso. É o que o exercício está te pedindo, você vai fazer o que ele te pede. É para andar vírgula os zeros, né? Para completar. Exatamente. Entendi. Vamos lá. E aí, só para completar o exercício, a gente agora é muito fácil, né? Porque se isso aqui, né, 0,0233575 HM ao quadrado, quanto que vai ser em hectômetro? Eu vou botar até aqui embaixo. Vai dar a mesma coisa, 0,0233575 HA. Tá vendo? Assim eu acho que fica até melhor, porque a gente consegue. O que você vai fazer depois que você tiver o hectômetro? Você simplesmente vai trocar o H. E acabou. Você só vai trocar.
Só tem isso para fazer. Se você transformou em hectômetro, agora é só você colocar HA no lugar do hectômetro e você terminou a transformação. Beleza? Vamos lá. Vai fechar a aula já? Eu posso ir ao banheiro rapidinho? Oi? Posso ir ao Ô, tio. banheiro rapidinho? Pode sim. Fala. A gente vai andar pro lado da vírgula de acordo se a gente, tipo, multiplicou ou dividiu, porque a gente vai pra esquerda ou pra direita. Aí quando a gente for fazer essa multiplicação que você fez de 1000, dividido por 1000, tipo, você andou pra À esquerda. Porque eu estava esquerda. E se fosse multiplicado, seria pra direita? Isso, exatamente. Ah, tá. Tá? Eu acho que as demais eu não preciso fazer, porque se der tempo eu volto aqui e faço o restante, tá? Mas vamos fazer a número 5, que ainda tem que acertar algumas coisinhas nela, tá? Então eu vou fechar a aula aqui, vou abrir de novo pra gente voltar lá no Isso número. aí é decomposição de figuras, né? Mais ou menos, não assim. Só um minutinho, vamos lá. Quando o mínimo pode fazer a letra E. A letra E. Depois, vamos lá.